Colossenses 3, 23, diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para as pessoas. Vou fazer uma série de perguntas para vocês aqui refletirem. O que te motiva a trabalhar? O que te motiva a levantar cedo e sair de sua casa para o serviço? Aqueles que têm essa rotina. O que te motiva você a organizar a casa, preparar o almoço e depois limpar as vasilhas do almoço? O que te motiva a fazer isso? O que te motiva você a cuidar dos seus filhos? O que te motiva você a fazer home office? O que te motiva você a dar aula na escola dominical? O que te motiva você a participar da equipe de música da igreja? E por aí vai. Mas eu tenho mais perguntas. Você tem preguiça de trabalhar? Você não gosta de fazer o seu serviço? Ou você é displicente nas suas responsabilidades? Por que eu estou fazendo essas perguntas? É para nós refletirmos mesmo de acordo com esse texto. Porque o texto diz que tudo o que fizerem, façam de todo coração. Literalmente, ele está falando de fazer com a alma, com todo o seu ser, com toda a sua força, com toda a sua disposição. Um contexto mais específico aqui, que Paulo está falando aos Colossenses, é a respeito do trabalho, do serviço. Mais específico ainda, ele estava falando de escravos diante dos seus senhores. Mas a gente pode abranger toda forma de serviço, toda forma de trabalho. Você faz o seu trabalho, as suas responsabilidades, os seus deveres, de todo o coração, com toda a sua alma, com toda a sua dedicação. Quando você acorda pela manhã, você já tem esse sentimento: olha, eu vou fazer o meu melhor hoje. E não fazer o melhor, como nós vamos ver aqui, para ser reconhecido pelos homens. Mas, como ele diz, como para o Senhor e não para as pessoas. Em última análise, não é com os chefes, os líderes, autoridades é que nós devemos nos preocupar, mas com o Senhor. Como eu tenho realizado as minhas atividades, as minhas tarefas, o meu trabalho diante do Senhor. Porque os senhores da terra são temporais. Não é esse que nós devemos temer. Nosso temor é a Deus. Como temos prestado o nosso serviço rotineiro diante do Senhor. Às vezes nós pensamos que prestar serviço a Deus é o ato de culto, por exemplo. De ir à igreja, cantar, louvar, sentar-se para ouvir a palavra de Deus, evangelizar. A gente pensa que isso é o serviço a Deus. Mas na verdade, toda forma de produção nossa, todo trabalho é o serviço ao Senhor. Nós devemos prestar um serviço diante dos homens de tal maneira que, ao mesmo tempo, esse serviço, na verdade, é para destacar a supremacia e o senhorio de Cristo sobre nós. Nós, de fato, servimos, trabalhamos para Cristo Jesus. Por isso que a soberania de Cristo, ela deve ser manifesta no nosso relacionamento de trabalho. Sempre diante de nossos olhos, unicamente o Senhor Jesus. Porque Ele nos transformou em sua propriedade mediante o seu sangue. Nos fez eleitos de Deus, santos e amados. Por isso, nosso trabalho deve refletir essa nossa realidade espiritual. De quem nós somos? Nós somos filhos do Senhor em Cristo Jesus. Por isso que trabalhar não é uma mancha escura na vida cristã. Mais específico, naqueles dias de Paulo aos Colossenses,
ele falando aos escravos, poderia ter a ideia, nossa, eu sou escravo, isso é humilhante. Eu sou um cristão, mas sou um escravo. E Paulo falando, não é humilhante ser escravo, porque você já é liberto em Cristo Jesus. Agora usa a sua escravidão para fazer o melhor trabalho. É claro que o contexto de escravidão naquela época não é a ideia de escravidão que nós temos, por exemplo, da escravatura aqui no Brasil. É um pouco diferente. Mas mesmo assim, a ideia que se aplica é de fazer o trabalho. Porque às vezes temos a ideia de que, de fato, alguém próspero é alguém que tem o seu próprio negócio, que é chefe, que é patrão, que é dono. Isso é uma bênção. Mas eu tenho meu emprego, eu tenho algo para produzir, algo para fazer. Ou mesmo sendo aquela pessoa que cuida do lar, né? Cuida dos filhos, são atividades. E em tudo isso, eu devo me alegrar. Eu devo ter satisfação. Trabalhar não é motivo de vergonha. Jamais, seja a profissão que for. Claro, nas profissões lícitas, né? Deixa isso bem claro entre nós. Porque a nossa vida, ela é integral a Cristo. Inclusive as minhas atividades, o que eu faço, o meu trabalho. Tudo deve ser feito sob a soberania de Cristo Jesus. A minha vida é plena e inteira para ser vivida em Cristo Jesus. Deste modo, então, faça todo o seu trabalho, todas as suas atividades com diligência. Não com preguiça ou desmazelo. Faça alegremente o seu trabalho. Não descontentes com a providência que Deus colocou na sua vida, que é o trabalho. Quando você reclama muito do seu trabalho, você tem que pensar em uma coisa. Talvez não é aquele lugar que você deve estar. Você deve procurar outro serviço. Ah, pastor, mas é difícil. Então não reclama. Então não reclama. Porque quando você reclama demais do seu serviço, é hora de mudar. É hora de caçar uma outra atividade. E você tem que perceber se é por causa do serviço em si, das condições de trabalho, ou por causa do seu pecado. Pecado da preguiça, pecado do desânimo, ou desse entendimento de que você tem que fazer para o Senhor. Que muitas vezes a gente desanima do trabalho porque não temos reconhecimento dos homens. E aqui é muito claro, você não precisa ter reconhecimento dos homens, porque você já terá o reconhecimento do Senhor. Por isso que Paulo vai afirmar no versículo posterior de que nós receberemos a recompensa de Cristo, mas não uma recompensa por mérito, como um salário, por exemplo, mas uma recompensa de herança, pela graça que há em Cristo Jesus. Nós já seremos recompensados. Então, nós trabalhamos não para que Deus nos dê uma recompensa posterior, mas porque essa recompensa já está garantida, é que nós servimos a Ele através do nosso trabalho. Essa herança é oriunda da nossa adoção como filhos diante do Senhor. Aqueles que creem em Cristo, tão somente esses, são adotados como filhos de Deus. E aí tem direito à herança. Então, é mais ou menos aquela ideia de que nós trabalhamos, mas já temos a nossa herança garantida. Então, nós somos aqueles herdeiros. Já tem a fortuna garantida, não vou trabalhar. Pelo contrário, trabalhemos para desfrutarmos ainda mais da herança que o Senhor tem preparado para nós. Assim, mesmo que o seu salário hoje não seja justo pelo seu trabalho, você acha que não tem recebido tanto, não se preocupe, porque a recompensa do Senhor será justa por meio de Cristo Jesus. E uma outra coisa interessante, que testemunho nós podemos prestar como cristãos, oferecendo ao mundo esse modelo de trabalho, de fazer tudo para o Senhor. No contexto que Paulo escreve, era um grande testemunho aos patrões, aos donos dos escravos, porque se eles fizessem tudo bem feito, com honestidade, com justiça, como para o Senhor, Deus seria honrado. Ao ponto de o patrão começar a pensar assim:
Se a religião cristã faz isso pelos escravos, então ela deve ser maravilhosa. Então, as pessoas devem olhar para você e ter essa sensação também de que Deus a quem essa pessoa serve, de fato, merece ser servido mesmo, porque ele faz tudo bem feito. Então, seja um modelo no trabalho de dedicação, de comprometimento, de se envolver de fato com a obra do Senhor através do seu trabalho. Porque aqueles que são indiferentes aos seus deveres são motivos de justa causa de reclamação. Para aqueles que não estão nem aí para o seu trabalho, que não se interessam por isso e que se denominam cristãos, são uma vergonha para o Evangelho. E terão que prestar contas diante do Senhor por isso. Então, só para terminar essa devocional, reveja as suas motivações, aquelas perguntas que eu fiz lá no início. Reveja as suas motivações para você exercer os seus compromissos, seus deveres, as suas atividades, o seu trabalho. Qual é a sua motivação? É você mesmo? São os outros? Ou é o Senhor? Reveja como você tem realizado todas as coisas. Que não haja displicência nas suas realizações, mas faça tudo de todo o coração para o Senhor. Amém? Fique na paz e até mais.